Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e vamos com mais uma lista, cara. Olha só, tô emplacando um monte de lista aqui no canal, velho. E dessa vez nós vamos falar das piores corridas de 9 lendas da Fórmula 1. Vamos falar de Fangio, de Jim Clark, de Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost e até mais recentes como Schumacher, Hamilton, Vettel e Alonso. Não necessariamente são as 9 maiores lendas da categoria, mas eu escolhi aqui 9 das lendas para poder fazer parte desse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, é só colocar aqui nos comentários, né, que vai que eu faço. Vamos falar de corridas que foram completamente desastrosas desses pilotos, né, corridas ruins do começo ao fim de preferência. Então, né, pra poder não ficar aquela coisa tipo assim, putz, o GP de Mônaco de 88 do Senna. Não, foi uma corrida boa dele, só que ele errou. Mas não, uma corrida que inteira ela foi ruim. E obviamente vamos fazer aqui em ordem cronológica, ou seja, da mais antiga até a mais recente. Então é isso, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Juan Manuel Fangio é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, pentacampeão mundial e extremamente dominante dos anos 50. E é um cara que teve pouquíssimas, mas pouquíssimas corridas ruins. Fangio nunca abandonou por acidente na Fórmula 1, disputou menos corridas que a maioria dessa lista, é verdade, mas teve o GP da Inglaterra de 1957, que foi uma corrida apagadíssima dele. Fangio terminou todas as corridas de 57 ou em primeiro ou em segundo, com exceção desse GP da Inglaterra. O argentino largou em quarto, que já era uma posição de largada até meio estranha, e na primeira volta ele caiu para oitavo, e dali ele não saiu praticamente. O máximo que ele conseguiu foi figurar em sexto no momento que Moss parou, mas foi só. Ele fez a corrida inteira no meio do pelotão, e o meio do pelotão naquela época era ficar tipo 2, 3 voltas atrás. No fim ele abandonou na volta 49 com problemas no motor, mas foi uma corrida bem apagada mesmo do grande Juan Manuel Fangio, uma corrida até rara. Jim Clark é um dos melhores pilotos que já pilotaram carro de Fórmula 1, um gênio absoluto, extremamente rápido, mas até ele, que errava pouco, teve um dia para esquecer. Se trata do GP da Alemanha de 1966, uma corrida no temido Inferno Verde de Nürburgring Nordschleife. Clark fez a pole position com um segundo e meio de vantagem, que em Nürburgring não era lá muita coisa. E aí veio a corrida com chuva, onde tudo começou a dar errado para o escocês, que largou com os pneus errados. Ele sofreu muito na largada, perdeu posições, foi para a quarta posição e iria ficar pior. Ele fez uma largada ruim, perdeu posições, dava para recuperar, ele estava só em quarto, dava para recuperar, mas ele acabaria perdendo posições para Dan Gurney, Graham Hill e Denny Hamlin. Antes de na volta 11, parte final da corrida, porque o circuito era gigante, errar na curva Bergwerk e parar no fosso do circuito. Até os grandes gênios erram, até aqueles que erram bem pouco, como Jim Clark. Alain Prost foi um dos maiores pilotos da história, isso não é dúvida para ninguém. Como também era um dos pilotos mais precisos e constantes da categoria, exceto em caso de chuva. Com chuva, Alain Prost já teve várias corridas para esquecer, como o GP de San Marino de 1991, com ele batendo na volta de apresentação, e também o GP do Brasil de 93 e o GP da Europa de 93 com 8 paradas. Mas a pior, ao meu ver, também é com chuva, em Silverstone no ano de 1988. Com muita chuva, Senna dominou a prova do começo ao fim, mas Prost, com aquela McLaren invencível quase, fez uma corrida para esquecer. Ele, que largou em quarto, caiu para a 11ª posição ainda na largada. Mas calma, ficaria pior. Ele foi perdendo cada vez mais terreno e na volta 13 já era o 16º colocado. O 16º com aquela McLaren. Ele com aquela McLaren estava muito mais lento que todo mundo e ele por cima tomou volta de Ayrton Senna. E nessa situação deplorável ele arregou. Abandonando a prova, alegando que as condições estavam muito perigosas. Mas no fim o que vimos foi uma performance para esquecer do professor, no ano em que Senna terminaria campeão pela primeira vez em cima do Prost. Cara, essa daqui é o maior exemplo de corrida desastrosa. A corrida em que o cara ficou completamente biluteté das ideias. Se bem que era um manso, então no fim das contas não foi nenhuma surpresa. E se trata do GP de Portugal de 1989, uma das exibições mais patéticas de um piloto na categoria. No começo estava tudo ok, ele estava brigando pela vitória, estava liderando até o momento da parada na volta 40. Mansell entrou muito rápido nos boxes, fritou tudo e quase atropelou os mecânicos. Não contente com
esse erro, ele deu ré nos boxes, o que não é permitido. Então realizou a parada. Não preciso dizer que ele foi punido, ou melhor, desclassificado por isso. Mas parou por aí? Não! Senna passou a ser o segundo com Mansell atrás, que já tinha recebido o aviso da bandeira preta. Até que o Mansell errou de novo na curva 1, atropelou o Ayrton Senna e os dois ficaram fora da prova. Essa corrida foi crucial para perder o título do Senna em 89, afinal era o Mansell que bateu nele, já desclassificado. Depois o Mansell disse que não viu a bandeira preta e tal, mas né, foi uma atrapalhada daquelas. E ali acabava o show de lambanças de Nigel Mansell. O nosso grande Ayrton Senna teve poucas corridas ruins mesmo em sua carreira, né? Corridas que tu pode falar, putz, mas essa aqui foi uma performance horrorosa. Em sua grande maioria, ele sempre performou bem, na maioria das vezes sem problemas, mas às vezes passava do ponto. E a corrida que eu escolho aqui é o GP da Espanha de 1991, uma corrida em que o Senna tava mal demais, em condições em que ele geralmente ia bem, com pista molhada. Todo mundo se lembra dessa corrida por aquela disputa lado a lado na reta com o Nigel Mansell, mas aquilo ali foi só uma ilusão. O ritmo do Senna tava horroroso naquela prova e mesmo, né, liderando após a primeira parada, ele rodou sozinho na saída da última curva. E depois foi facilmente ultrapassado tanto por Riccardo Patrese quanto por Jean Alesi. O brasileiro terminaria aquela corrida na quinta posição, 1 minuto atrás do vencedor, que foi Nigel Mansell. E poderia ter sido uma sétima posição, se não fosse o abandono de Gerhard Berger e a rodada de Michael Schumacher. O lado bom é que a corrida seguinte foi no Japão, a corrida do título do tricampeonato, mas esse GP da Espanha foi uma corrida bem anormal do Ayrton Senna. O Schumacher tem lá suas corridas em que ele estava perdidinho no pagode, uma quantidade considerável até. E na minha opinião, as duas piores corridas da carreira dele aconteceram na China. O GP da China de 2004 e o GP da China de 2005. Em 2005 ele bateu com uma Minardi na volta de ida ao grid. E depois na corrida, além de uma performance pífia, ele ainda rodou durante o safety car. Ou seja, um desastre. Mas acho que em 2004 foi ainda mais desastrosa. Primeiro, no qual ele rodou sozinho e teria que largar da última posição. Lembrando que em 2004 ainda tinha aquela regra de quali, que era fazer uma volta só e já era. Na corrida ele largou dos boxes, onde atrasou um pouco porque a Ferrari não estava com os pneus prontos para ele na hora da largada. E depois disso foi um show de horrores. Schumacher foi tentando escalar o pelotão e numa dessas ele bateu no hairpin com o Christian Klien da Jaguar, onde o piloto austríaco abandonou. Depois ele rodou sozinho na entrada da reta principal e perdeu posições. E para finalizar esse lindo dia, né, Schumacher teve o pneu furado. Toda essa combinação fez ele chegar na 12ª posição, na pior corrida de sua carreira, justamente o ano em que ele foi dominante. Diferente de 2005, aquele tinha o melhor carro do grid, não era pouco não, então foi um dia irreconhecível do heptacampeão. Fernando Alonso é um dos pilotos mais constantes e talentosos que a gente já viu no século na Fórmula 1. Raramente tu viu uma corrida dele em que ele foi muito mal, bem raro mesmo. Mas teve casos como, por exemplo, o GP do Canadá de 2007. Naquele ano, McLaren e Ferrari dominavam e no Canadá, Hamilton e Alonso eram os postulantes à vitória, afinal a McLaren estava muito bem. E o espanhol largaria em segundo. Mas na largada, Alonso já escapou sozinho na curva 1, caindo para terceiro. O espanhol ainda erraria mais 2 vezes naquele mesmo ponto, uma sem consequências, mas da outra perdeu posição para Massa. Recebeu o stop go de 10 segundos por parar com o pit fechado no acidente do Kubica, passou reto na curva 1 pela 4ª vez ao tentar passar uma Toyota, e para finalizar esse dia com chave de ouro, Fernando Alonso foi ultrapassado pela Super Aguri de Takuma Sato, assim terminando na 7ª posição no dia horrível pro Alonso. Raramente a gente viu o Alonso desse jeito numa corrida, inclusive eu acho que foi a única vez em que ele correu nesse nível, mas esse GP do Canadá foi algo horroroso, no ano que também não traz muitas boas lembranças para ele. Lewis Hamilton também teve seus dias para não lembrar nunca mais, como o GP da Alemanha de 2019 e o GP de Singapura desse ano. Além de performances apagadíssimas, como o GP da Inglaterra de 2009. Mas ao meu ver, a pior corrida dele foi o GP de Mônaco de 2011, uma corrida em que ele estava endiabrado, completamente maluco, e que foi um retrato do 2011 do inglês, no qual ele teve a volta do Q3 deletada por cortar a chicane. Mas viria a corrida. Uma linda ultrapassagem sobre o Schumacher no começo de prova mostrou que ele estava no modo
agressivão. Mas aí vieram os problemas. Primeiro, uma parada horrível da McLaren, mas aí sem culpa do Hamilton. Depois ele tocando em Massa no hairpin, onde seria punido com o drive-thru. Massa que bateu no túnel segundos depois. E até quando ele não tinha culpa, acontecia algo errado. Como nessa batida que causou a bandeira vermelha, ele terminou com as asas danificadas, as asas. E para finalizar, nas voltas finais, ele bateu com o Pastor Maldonado na Zandvoort, onde terminaria a corrida punido, dessa vez com 20 segundos no tempo final de prova. Quando tu bate com o Maldonado e o Maldonado não é o culpado, significa que tem algo estranho. Ele ainda terminou na 6ª posição, mas foi uma das corridas mais desastrosas, mais absurdas que o Hamilton fez em toda a sua carreira. Depois ele reclamou com os comissários que estavam perseguindo ele, né? Foi uma fase bem conturbada do Hamilton, mas depois, né, foi só alegria para ele. Sebastian Vettel aparecendo aqui. Óbvio que a gente se lembra dos erros dele a partir de 2018, mas a pior corrida da carreira do Vettel foi um ano que ele foi excelente, em 2015. No GP do México de 2015, o retorno do GP do México, o calendário da Fórmula 1, Vettel largaria em terceiro, mas o primeiro problema veio justamente na largada. Vettel foi tocado por Ricciardo na curva 1 e teve o pneu furado, forçando uma recuperação. E a recuperação foi mal sucedida. Primeiro, Vettel rodou sozinho na curva 7, mas calma, isso é só o começo. Vettel foi passar o Maldonado, olha que ironia, cara, o Maldonado, e espalhou feio na curva 1. E para finalizar, na mesma curva 7, na volta de número 51, ele bateu de vez. E quando bateu, o Vettel estava em 12º, encerrando ali uma corrida de Maldonado do Tião e também encerrando uma sequência de 106 corridas sem abandono por acidente do Vettel, um número impressionante. E é isso, essas foram as piores corridas de 9 lendas da Fórmula 1, 9 grandes pilotos que, assim como a gente, tem seus dias de azar. Monte a sua lista aqui nos comentários, fale de pilotos que eu não falei nesse vídeo, de corridas que eu não citei nesse vídeo, monte a sua versão, que é sempre legal ver vocês interagindo aqui nos comentários, então pode mandar. E esse foi mais um vídeo, valeu, tamo junto! E é isso, galera, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, cara, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, velho. Pô, lançamos 4 vídeos por semana, não perde nada. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também clique no gostei. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Onde é que estão os links, hein? Onde é que estão? Aqui na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, tô sempre vendo, então pode mandar. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!